Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Queridos, vocês estão entrando aí, glória a Deus pela vida de vocês. Já tentamos conexão 2 vezes. Estamos em guerra, tá bom? Porque falar de DNA num tempo onde a nação está sendo transformada pelo Senhor, sabemos que é guerra, né? Então, estamos aqui conectados até agora, em nome de Jesus, não vai cair, tá? Não vai cair. Se você interceder daí, nós vamos continuar intercedendo daqui, em nome de Jesus. E iremos continuar aqui conectados até o Senhor nos permitir, amém? Já entramos 2 vezes e a internet caiu. Glórias ao teu nome, Jesus. Estão nos ouvindo bem? Está dando para entender o que estamos falando? Dá um sinalzinho aí, coloca assim, amém, ok? Estão nos ouvindo, queridos? E peço perdão pelas práticas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Queridos, estamos muito felizes, né? Vai ficar salva. Se o Senhor nos permitir, né? Porque a internet aqui está caindo toda hora. Glória a Deus. Estamos, né? Na realidade, vocês estão escutando um som atrás da gente. Estamos na nossa igreja, nosso prédio aqui. Está tendo, né? Um mover do Senhor aqui referente à nossa nação. E nós estamos em outro ambiente aqui fazendo a aula para vocês. Então peço a vocês aí a compreensão de vocês dentro desse tempo, para que possamos entender e viver esse tempo do Senhor. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas. E eu vou dar início aí à aula, tá ok? Eu gostaria que onde você estiver, você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, declarar a presença do Senhor sobre nós, sobre essa aula agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento, Pai, a vida de cada irmão que está entrando nessa live agora. Te apresentamos, ó Pai, a vida, Pai, em nome de Jesus, de cada família que está nos assistindo agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento a vida da Eunice, te apresento a minha vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para honrar e edificar o seu nome. Pai, estamos aqui para trazer clareza para o seu povo, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem trago ao nosso entendimento a respeito do DNA. Pai, em nome de Jesus, pedimos o Senhor agora, em nome de Jesus, e selamos o ambiente onde estamos. Selamos, ó Pai, os elementos terra, água, ar, fogo e éter. Pai, selamos agora, Pai, em nome de Jesus, as paredes, o teto, o chão, as saídas de energia, as saídas de ar, os sinais de comunicação, os sinais de satélite. Pai, em nome de Jesus, cortamos todas as linhas dele. Pai, declaramos a estabilidade, Pai, em nome de Jesus, a conexão de internet. Esse é um decreto superior. Essa aula irá acontecer em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Yeshua. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, nos conduz até as tuas bibliotecas celestiais, para que possamos viver, entender e discernir o tempo profético do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero pedir aos irmãos perdão pela voz. Né? Hoje estamos em um tempo assim, onde a gente já falou muito hoje. Mas o Senhor irá nos sustentar até o final da aula. Amém? Bom, aos alunos do curso, né, antes de iniciar a aula, você que está entrando para assistir a live e ainda não se inscreveu no nosso curso Cura e Libertação EAD, ainda dá tempo de você se inscrever. Na link do nosso Instagram, tem lá um link, você vai clicar, vai cair direto no nosso WhatsApp. E lá você consegue todas as informações do curso, você consegue se inscrever. É um tempo de renovo onde o Senhor está trazendo para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, para a igreja da nossa nação. O Senhor tem anseio, e se você anseia em aprender conosco, entra lá, nos chama no direct e nós iremos responder as suas dúvidas, ok? Faça a sua inscrição. Então vamos para a aula, queridos. Glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje.
né, nós estarmos aqui com vocês hoje, que é um tempo de muita vitória para a nossa nação. Estamos radiantes, com o coração queimando, porque o Senhor está reunindo o DNA da nossa nação. E hoje não seria um dia mais estratégico e mais profético para vivermos e entendermos sobre DNA. Amém? Às vezes nos questionamos, e já estou entrando na aula, amém? Às vezes nos questionamos o porquê precisamos tratar o nosso DNA. Por que seria necessário resgatar o nosso DNA? Às vezes escutamos muitas pessoas dizer a respeito de maldição hereditária, né? Mas hoje nós queremos trazer o entendimento da iniquidade geracional. O que seria a iniquidade geracional? Como tratar a iniquidade geracional? Por que eu preciso restaurar e resgatar o meu DNA? O que significa a palavra resgate? A palavra resgate significa é um ato de adquirir um novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro e livrar do que é passado e arriscado. É livrar-se dos passos ou dos pesos de Satanás. O conceito de resgatar, traduzindo tudo isso que eu falei, é retirar da mão de Satanás, retirar dos opressores, aquilo que um dia eles roubaram de nós. Viemos de um contexto histórico, um contexto espiritual dentro da nossa nação, aonde o nosso DNA carrega contaminações. Exemplo, viemos de uma nação que nasceu de um contexto feiticeiro, idólatra e permissivo. Viemos de uma nação onde a idolatria e a prostituição, ela é exalada na nossa nação. Era até o dia de hoje, amém? Dentro disso nós precisamos de remir, tratar o nosso DNA. Porque já viemos contaminados com isso, é uma contaminação que passa de geração em geração. E vamos entender isso à luz da palavra. Amém? O que seria contaminação? Impureza, tornar-se impuro, sujo, tanto no físico como no emocional, como no espiritual. Quando somos gerados no útero da nossa mãe, viemos de uma carga genética física, emocional e espiritual. Arielle, como assim viemos de uma carga física, espiritual e emocional? Se você for pegar, olhar para você, olhar para os seus cabelos, a cor da sua pele, você vai ver que tem muita semelhança com os seus pais ou com os seus avós, não é verdade? E quando você olha assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, você parece tanto com o fulano de tal. Ou os irmãos, né? Não, vocês parecem tanto, realmente são irmãos. Ou vão dizer assim, nossa, o seu cabelo é igualzinho da sua mãe, os seus olhos é igualzinho do seu avô. Isso é uma carga que é física, um contexto de DNA fisiológico, aonde você vem, né, trazendo cargas genéticas físicas dos seus antepassados, que são seus pais, seus avós, seus tataravós. E às vezes olhamos assim, vamos no médico, você vai para o médico e fala assim, olha, parece que estou com pressão alta. E o médico vai dizer assim, tem pessoas da sua família com caso de pressão alta? Esse é um contexto que vai vir na área da saúde, porque o médico está investigando o seu DNA para saber se dentro do seu DNA há alguma contaminação que veio dos antepassados ou que vem de uma carga genética geracional. Assim também é no espiritual. Às vezes passamos por diversas situações e não entendemos o porquê vivemos diversas situações. Cargas emocionais que veio dos nossos antepassados. Arielle, como que isso acontece? Às vezes, vou te contar o meu histórico, para você entender. A minha família, por parte de pai, é uma família órfã. Veio de uma orfandade muito profunda. E essa orfandade veio trazendo dores emocionais. Eu entrei para a libertação, comecei a fazer um resgate do meu DNA, mas há pouco tempo atrás eu descobri que às vezes eu me sentia muito triste, eu não sabia de onde que vinha essa tristeza. E o Senhor começou a trazer clareza em meu coração
de que era uma carga emocional que vinha dos meus antepassados. Dores que foram sentidas, que foram sofridas pelos meus antepassados, mas que dentro de um código genético isso ficou registrado nas gerações. E nós vamos explicar isso para você dentro da ciência, porque hoje a ciência comprova isso, tá ok? Mas se você está aí, abre sua Bíblia comigo em Gênesis 1, 26 e 27. Os teus filhos e destruirei as cidades de ruína e com Gênesis 1, 26 e 27. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu declaro, pois este é um decreto superior, e em nome de Jesus, as mãos feiticeiras sobre o nosso solo. Gênesis 1, 26 vai dizer assim: Então disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem e a nossa semelhança, que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, os animais, sobre toda a terra, sobre toda criatura que rasteja e que se arrastam sobre a terra. Quando o Senhor Ele nos fez a imagem dele, a semelhança dele. E às vezes quando você escuta isso, você pensa assim: nossa, eu sou bonita igual Deus, né? Realmente o Senhor, Ele nos fez lindos, né? Para Ele. Mas quando o Senhor traz esse entendimento, o Senhor está dizendo assim: eu te constituí a minha imagem, a minha semelhança como caráter, como moral. Eu te fiz igual ou parecido comigo, para que você ande íntegro, ande reto, seguindo os meus estatutos, seguindo os meus direcionamentos, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. Mas o que acontece dentro disso tudo? Quando o Senhor cria o homem do pó da terra, o Senhor sopra o seu espírito no homem. O homem é feito alma vivente. O Senhor leva o homem para o jardim do Éden. O homem está ali no jardim do Éden, tendo comunhão com o Senhor. O Senhor gera a mulher. E eles têm um relacionamento com o Senhor. Ok, irmã, vai ficar gravado, tá bom? O homem tem um relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento que o homem tem, uma terceira pessoa entra no jardim. Quem que é essa terceira pessoa? A serpente. E ela vem e traz o pecado. Vocês já observaram na palavra de Deus que quando Eva ela come do fruto, nada acontece. Os olhos dela não são abertos. Porém, quando o homem come, os olhos de ambos são abertos. Por que isso acontece? Porque o sacerdócio está sobre a vida do homem. Sobre a vida do homem, o Senhor estabeleceu o governo. Tanto o governo sobre aquele lugar, quanto o governo sobre a mulher. A mulher era submissa ao homem. Então, quando o homem ele come do fruto, o pecado se estabelece. O DNA é contaminado. E começa a emanar sobre o DNA das pessoas. E aí tudo aquilo acontece que vocês sabem. O Senhor vai no jardim. Adão e Eva estão vestidos de folhas de figueira, né? Eles pegam uma folha e se cobrem. E Deus chega no jardim e diz assim: Adão, onde você está? Porém, quando pensamos isso, a gente acha que Deus está procurando Adão no jardim, porque anteriormente vai dizer que eles se esconderam. Mas a realidade que Deus está dizendo é: Adão, aonde você está que eu não te encontro mais em mim? Porque quando o pecado entrou, fez separação entre o homem e Deus. Quando a iniquidade ela entrou, fez separação entre o homem e Deus. Não consigo, irmã. Não estou conseguindo isolar a sala. Você tem fone, não? Tá dando muito eco, né? É porque aqui o ambiente está... Nossa, o som está muito alto. Só um pouquinho, irmãos. O decreto superior que vai contra toda contaminação. É porque estamos aqui no ambiente, e nesse ambiente aqui nós estamos em uma sala, porém estamos dentro do nosso prédio onde a gente congrega.
estamos fazendo atos proféticos sobre o Brasil. Então não tem como eu pedir um pouco para baixar a voz, porque lá tá cheio de gente, né? Mas vamos seguindo aí. Qualquer coisa a gente repete a aula, não tem problema, tá bom? Peraí que a gente vai pôr o fone para ver se a gente consegue. Vou ficar com ele depois eu te passo, tá? Ficou melhor? Coloca um sim ou um não, ou tá a mesma coisa. O seu reino será o reino eterno. Está interferindo muito na minha fala? E todos os domínios. Então a gente... Para todo mundo tá assim, gente, ou só para ela? E com fruto dessa liberação. Todo mundo tá assim? Nós declaramos que a palavra O que a gente faz, hein? que está escrita. Mesmo com o fone tá dando interferência? Versículo 24 esteja sobre a nossa. Tá melhor? Então fechou. Falou que tá melhor, a gente continua. Glória a Deus. Vou tentar chegar o microfone do fone mais perto. Então o que o Senhor fez? O Senhor perguntou para Adão: Adão, aonde você está que eu não te encontro mais em mim? Porque o pecado ele entrou e fez separação entre o homem e Deus. E dentro disso, o que aconteceu? O pecado ele se instalou e contaminou o DNA do homem. Isso você vai ver que quando Adão ele gera filhos, você vê que já veio a iniquidade no DNA de Caim. Abel ele era reto, mas a iniquidade já estava no coração e no DNA de Caim. Então foi se estabelecendo, e a palavra de Deus ela vai dizer em... Deixa eu só pegar aqui, só um instante. A palavra de Deus, ela vai dizer que todos pecaram. Em Romanos 3:23, vai dizer assim que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Adão ele pecou. Porém, o que a palavra de Deus ela declara aqui? Por um homem entrou um pecado, mas por um homem entrou a remissão e a santificação do pecado. Porém, o que acontece dentro disso, Ariel? Então, por que eu preciso resgatar meu DNA? Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus fez isso. Porém, precisamos nos apropriar disso. Precisamos de nos apropriar disso e é necessário confissão de pecado. Ariel, aonde que tem na palavra que eu preciso de confessar o meu pecado? Que eu preciso limpar o meu DNA de todo pecado? Vamos lá. Eu gostaria que, se tiver alguém aí na live, que puder ir digitando aí os versículos que eu for falando e a gente vai abrir e vai ler, ok? Daniel 9, 19 ao 20. Deixa eu abrir aqui. Você tem bebê aí no seu celular? Deixa lá aberto aí, fica mais fácil. Daniel 9, 19 e 20. Nós vamos ler o que Daniel fez sobre a nação. Olha que interessante. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel. Lançava minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel, o que ele está fazendo? Ele está confessando o pecado dele e o pecado da sua nação. O pecado dos seus antepassados, Daniel está confessando. Daniel está se prostrando diante do Senhor, porque a nação tinha pecado, os antepassados tinham pecado. E por causa disso existia uma cédula, existia um memorial no mundo espiritual que trazia contaminação para aquela nação. E alguém precisou de se posicionar para se arrepender dos pecados. Vamos em outro texto? Salmos 51. É um texto muito conhecido. Deixa eu abrir aqui. Salmo 51,
do 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Eu conheci a iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, vamos liberar material em PDF para os alunos, tá bom? Só que não será hoje. Dentro disso, Davi está confessando o pecado dele, o pecado da mãe dele, porque eu não sei se todos sabem. Davi foi gerado em uma iniquidade, ele foi gerado em um altar de ilegitimidade. É o que conhecemos sobre bastardia. Dentro disso, Davi, ele entende que ele foi gerado no pecado. E ele vai confessar para o Senhor o seu pecado. Davi está limpando o seu DNA. Tá, Arielle, você me deu muitos versículos dentro do Antigo Testamento, mas eu quero te dar mais um versículo dentro do Antigo Testamento. Neemias 9, do 1 ao 3. Vamos abrir? Neemias 9, do 1 ao 3. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e trazia terra sobre si. E as linhagens de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Neemias, ele se levanta e coloca o povo para confessar o pecado da nação e o pecado dos seus antepassados. O Senhor tem inúmeros e inúmeros contextos dentro da palavra de Deus, onde o Senhor declara que precisamos de tratar o nosso DNA. Precisamos de tirar toda a contaminação do nosso DNA. E o que eu queria trazer para vocês até o então é um plano de fundo sobre isso. Trazer dentro base da palavra de Deus, que nos diz que precisamos confessar. Agora, tem uma base que é inevitável da gente dizer, que as genealogias que todo mundo não gosta de ler, né? Ninguém quer ler genealogia porque é cansativo. Ai, você fica, fulano de tal, que era filho de fulano de tal, neto de fulano de tal. Porém, você já parou para se perguntar por que Deus ele coloca genealogia na Bíblia? Porque o Senhor, ele é um Deus geracional. O Senhor, ele sempre declara, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, 3 gerações. Quando o Senhor coloca a genealogia no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João, e o Senhor coloca 14 gerações em cada livro, o Senhor está declarando que ele é um Deus geracional e que ele passa de geração em geração. Eu sou o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Qual é essa iniquidade? Eu não sei se você já parou para estudar qual é o contexto de iniquidade que você carrega dentro do seu DNA. Às vezes carregamos de miséria, escassez, prostituição, ninguém casa na família, enfermidades, orfandade, pessoas que não conseguem ter acesso à presença de Deus, pessoas que se sentem órfãs a vida toda, pessoas que carregam tristezas profundas, às vezes tudo isso, pessoas que carregam
em nome, que carrega nomes e mais nomes que são delegados por antepassados, dizendo: eu não sei, você não dará em nada, você não será ninguém. E às vezes os avós tiveram essa marca, os filhos, os pais carregam essa marca e os filhos continuam vivendo a mesma situação. Situações de idolatria, pessoas que carregam iniquidades que veio desde os antepassados por idolatria. Mas antes de eu entrar nos outros textos, eu quero passar para a Eunice para ela trazer dentro da ciência, dentro da palavra, aquilo que o Senhor tem estabelecido. E como nós iremos tratar o resgate do DNA, Arielle? Como que descontamina esse DNA? Shalom, amados, vamos continuar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão me ouvindo bem? Pois bem, quando nós falamos de DNA, nós estamos falando de um tipo de ácido, né? E ele está presente no núcleo da célula do nosso organismo. Mas onde que o DNA está? Em todo o nosso organismo. Então nós estamos falando do corpo por completo, nós estamos falando dos ossos, nós estamos falando do sangue, nós estamos falando de cada parte do nosso corpo. Nós estamos falando do cabelo, estamos falando do cabelo também. Nós estamos falando de tudo que está ligado no nosso corpo. E quando nós começamos a estudar sobre isso, quando o Senhor começou a nos trazer sobre isso, que nós ficamos assim, escandalizados. Por quê? Quando o Senhor declara, quando um casal se une numa intimidade sexual e vai gerar uma pessoa, vai gerar um novo ser, traz o quê? 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, faz aquela replica, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e vai colando. E assim sucessivamente. Vem os netos, vem os bisnetos, mas continua a informação. Ela está registrada ali, no DNA. Recentemente, nas páginas da internet aí, nós vimos empresas fazendo pesquisas com famosos e pesquisando no seu DNA, e através dessa pesquisa do DNA, trazendo referência de qual região fora do Brasil eles vieram. E essa pesquisa foi mapeando, conseguindo marcar pelas características quais as regiões. Algumas pessoas de origem negra, origem africana, origem europeia. E os artistas, pessoas conhecidas, outras nem tanto, mas foram concedendo seu material genético para ser feita essa pesquisa. Mas esse termo, como assim? E o que a palavra de Deus nos traz sobre isso? Esse termo DNA, ele é um termo novo. Ele é um termo do ano de 1962. Deixa eu até conferir aqui para não falar data errada com vocês. 1962. Dessa data que criou esse termo. Mas a palavra de Deus nos traz clareza. Por que o Senhor se empenharia em trazer a genealogia? Por que o Senhor se empenharia em deixar registrados consequências através dos nossos antepassados? Coisas que nós recebemos em nós, bênçãos e coisas que não eram boas. Mas essas coisas malditas, como que essas coisas elas nos alcançavam? Como que no meio de pessoas que estão longe há tanto tempo da sua terra natal, os seus antepassados vieram da África, vieram da Europa, como que essas pessoas conseguem ser identificadas no mundo espiritual? A palavra de Deus nos traz clareza, porque até então não era registrado o termo DNA. E o que o Senhor diz? Vou contar para vocês como que eu vejo isso. Genealogia. Aleluia. Eita, que situação. Pois então, vamos continuar. A palavra do Senhor diz o seguinte. Vamos ver dois exemplos aqui. Ela diz assim, olha, lá no Salmo 145, versículo 4, diz assim para nós: mas uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Moisés, quando ele se encontrou com o Senhor diante da sarça ardente, o Senhor disse assim para ele, olha, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Está lá em Êxodo 3:6. Mas o Senhor estava declarando ali para Moisés, o Senhor estava declarando, gente, tá pegando fogo o negócio aqui. Nós tá aqui, mas tá lá também. Gente, a gente tá aqui com o olho, aqui e o olhinho ali fora, assim, o coração. Para a glória do Senhor, pela misericórdia dele. Então, o que o Senhor estava trazendo para Moisés? Moisés, eu vi o teu pai, eu vi o teu avô e eu vi o teu bisavô. E quando eu olhava para eles, eu via a tua genética, eu via a tua identidade. Por que isso? Porque o Senhor queria ter certeza. A palavra do Senhor ainda nos traz uma clareza que a descendência do justo herdará a terra. Atos de justiça, sim, justiça e retidão diante do que o Senhor tem como justiça e retidão. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que a descendência do ímpio será exterminada. E como que o Senhor sabe que aquela descendência? Quando uma pessoa morre no ventre de causas naturais, quando uma pessoa ela é simplesmente sofre causas de morte, acidentes inexplicáveis. Como que o Senhor sabe? Ele já se afastou, ele está tão longe. E como que o Senhor sabe? Como que o mundo espiritual sabe que aquela pessoa veio daqueles antepassados? Através do DNA. Porque tudo que o Senhor faz, queridos, no mundo espiritual, ele tem um desenho no mundo físico. E o Senhor, ele traz esse respaldo, ele traz esse desenho para nós. Vamos ver? A história, a palavra de Deus nos conta um caso que aconteceu com um servo do Senhor, Finéias. Está lá em... Deixa eu verificar aqui para vocês a referência correta. Está em... Deixa eu verificar aqui, está em Gênesis. O caso era que Finéias, não, já está em Êxodo. Finéias era filho de Eleazar, um dos filhos de Arão, que se tornou sumo sacerdote, e de todos os seus descendentes. Também foram sumos sacerdotes. E até o tempo de Eli, enquanto as gerações se mantiveram fiéis. Mas o que aconteceu que ele foi considerado reto e justo? Finéias, ele estava numa situação onde que estava havendo contaminação de prostituição cultural, sexual no meio do povo de Israel quando eles estavam acampados em uma determinada região. E começou uma praga. E aquela praga começou a alastrar com morte. Mas Finéias, quando ele observou a situação, ele puxou uma espada e matou um casal que estava ali na prostituição, logo dentro da tenda. Quando o Senhor viu esse ato de justiça concreto acontecendo diante dos olhos dele, o Senhor fez essa promessa para Finéias. Falou assim, Finéias, chama Moisés, né? E fala assim, Moisés, da parte de Finéias, a geração dele, sempre vai haver sacerdote na minha presença. Porque o DNA dele é um DNA que manifesta a minha santidade, que manifesta o meu caráter. O Senhor estava dizendo isso para ele. E a palavra do Senhor relata, né, a descendência de Finéias como sacerdote até chegar a Eli. Em contrapartida, o Senhor vem falar também sobre o povo dos amalequitas. Quando o povo de Israel saiu do Egito e estava entrando na terra prometida, na terra de Canaã, o povo amalequita, o rei deles, o rei Agag, o rei deles na época fez uma emboscada contra o povo de Israel. E o lado que eles chegaram ao povo de Israel atacou as pessoas mais fragilizadas, idosos, crianças. E aquilo trouxe grande dor ao povo de Israel. E o Senhor olhou aquilo com um coração muito triste e muito pesaroso. E o Senhor declarou, olha, o povo amalequita será arrancado. Quando o profeta Samuel vai ungir Saul, ele dá uma ordem para o profeta, ele dá uma ordem para o rei Saul. Ele fala assim, Saul, você vai se levantar contra os amalequitas e você vai arrancar esse povo da terra. Você vai arrancar eles. Então, esse povo, eles viram a descendência deles receber uma sentença de extermínio da parte de Deus, porque o seu DNA agiu com covardia diante do povo de Deus. Quando o Senhor havia declarado que eles passariam ali em paz, que eles passariam ali sem grandes problemas e sem pegar nada da terra.
O Senhor, ele deu ordens específicas ao povo de Israel, onde eles poderiam entrar, onde eles poderiam mexer, a água que eles pegassem, tudo que eles consumissem em determinada região, eles deveriam pagar. E o Senhor não havia dado ordem para eles levantar guerra contra os amalequitas até então. E esse povo agiu com covardia. E o Senhor cumpriu a palavra dele. Quando nós vamos caminhando e nós paramos para olhar e pensar, olha, o que a palavra do Senhor nos diz? Bem-aventurado, lá em Salmo 112, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. O que nós vemos? Nós vemos, o Senhor ainda relata para nós em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, quando ele diz, né, eu sou o Senhor teu Deus, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e visita a minha bênção e misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus é um Deus geracional. Deus é Deus geracional. Mas e aí, o Senhor está falando de 3ª e 4ª geração. Mas em Deuteronômio 23, o Senhor fala sobre as pessoas que nasceram fora da aliança de casamento. E são 10 gerações. Como que é rastreado isso no mundo espiritual? Algumas pessoas, quando vão ser ministradas, após terem se envolvidos com determinados movimentos que não honram o Senhor, não tem o Senhor como Deus, quando você vai orar, o Senhor chega a dar instruções para orar até determinadas gerações, 13, 15, 50 gerações. E como que isso é visto no mundo espiritual? Como que eles sabem que essa informação está lá? Olha para vocês verem. E o negócio é tão maravilhoso que quando o próprio Senhor Jesus veio na terra, o Senhor fez questão de registrar a genealogia de Jesus nos evangelhos, declarando a identidade de Cristo na sua forma humana, e nós cremos que Jesus, sendo Deus, a sua divindade, cobriu a sua parte humana, porque ele é livre, né, de pecado, porque do contrário não teria como ele ser uma expiação perfeita por nós, misericórdia. Então nós vemos a divindade de Jesus cobrindo a sua parte humana. Mas inclusive Jesus, ali nos evangelhos, vou passar para vocês aqui a referência, né? Está ali em Mateus 1, do 1 ao 17, e Lucas 3, 21 a 28. De Êxodo e Deuteronômio. Eu vou colocar aqui, querida. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu não coloquei. Êxodo 20, versículo 2 e Deuteronômio 23. A Arielle está me socorrendo aqui na referência, porque a pessoa monta aqui e esquece de colocar referência, gente. Uma bênção. Só Jesus. Então, olha para vocês verem. Na genealogia de Jesus, traça até Adão. Traça, em uma parte do Evangelho, traça de Adão até José. E em Gênesis, do capítulo 4, versículo 25 a 7:3, nós temos a genealogia de Adão até Noé. O Senhor traça, o Senhor nos informa sobre isso. Lucas, quando ele registra a genealogia de José, ele queria trazer o vínculo familiar de Jesus. Por quê? Jesus, para ele ter toda essa autoridade para nos resgatar humanamente falando, precisava ser registrado como humano, que ele venceu as privações, teve as suas batalhas espirituais, sendo homem, tendo um corpo de carne, porque é isso que a palavra de Deus declara. Quando na carta de João, no capítulo 4, quando João nos ensina a fazer prova do Espírito, nós declaramos a nossa fé, que nós cremos que Jesus Cristo veio em carne, porque esse Espírito, o Espírito que confirma que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito Santo. O Espírito que não confirma que Jesus Cristo veio em carne é o Espírito do Anticristo. A importância que o Senhor tem em deixar firmado e estabelecido que Jesus Cristo veio em carne, sim, veio em forma humana, e ele faz questão de registrar a genealogia de Jesus e deixar sua marca aqui para nós, para que a gente compreenda. Mas muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós não conseguimos compreender a mente de Cristo, que ele quis nos
trazer naquele momento. E muitas vezes, em uma mentalidade racionalista, numa mentalidade humanista, a gente quer que as coisas estejam como letreiros gigantes. A gente quer que venha escrito lá, DNA. Aí o Senhor vem e traz, né, genealogia, para ele ter certeza, né? Ele falou assim, deixa eu explicar esse negócio para vocês. Gente, então quando nós olhamos e nós vemos essa referência no mundo espiritual, tem um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 26. O Senhor diz assim, olha, gente, meu coração, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 26. Apóstolo Paulo diz assim, olha, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra. Não precisa nem ter dúvida. Acabou. Gente, o Senhor está declarando para nós. Quando nós vemos, muitas vezes, né, nós vemos ali os textos de Gênesis, e muitas vezes alguns cristãos dizem assim, eu posso acreditar na palavra integralmente? Você já foi feita essa pergunta para vocês? Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele traz a confirmação do contexto que Ele nos traz. O Senhor, Ele conhece a fragilidade da nossa humana e como o homem vive uma guerra, uma batalha na mente para crer nos princípios de Deus estabelecidos na palavra. E como o adversário trabalha por esconder as chaves que o Senhor nos dá dentro da palavra. Porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Quando a palavra nos é roubada, nós passamos a duvidar das coisas tremendas que Deus fez em nosso favor. Por isso que o adversário tem trabalhado tanto em retirar a palavra do meio do povo. Porque retirando-se a palavra, como que vai ter fé? Se a fé é pela palavra, é pelo poder de Deus. A fé baseada em emoções não se cumpre. Eu não posso crer numa coisa simplesmente porque emocionalmente eu preciso daquilo. Eu preciso de uma palavra de Deus. Quando Pedro sai do barco e vai ter com Jesus, ele não sai do barco motivado na sua emoção. Ele sai do barco para se encontrar com Jesus com base numa palavra que Jesus determinou para a vida dele. Que ele poderia ali, e sim, se encontrar com ele. Quando nós vemos um texto que me chama muito a atenção, que está também em Tiago, capítulo 1, versículo do 14 ao 15. Diz assim, olha, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas onde estava essa concupiscência? Como que o adversário rastreou essa informação? Se muitas vezes aquilo ali estava guardado. Vocês querem ver uma observação, por exemplo? Às vezes é um filho vê um pai bebendo muito e ele diz assim, olha, eu nunca vou beber. Mas quando chega uma certa idade, ele começa a experimentar, ele começa a beber um pouco. E quando ele vê, ele está na embriaguez assim como seu pai estava. Mas ele não disse que ele não faria aquilo? E por que agora ele repete as mesmas atitudes? É tão simples, né, a gente poder entender um pouco disso. Porque você pega pais que às vezes os pais dos pais eram consumidores de droga, exemplo, crack, e eles usavam droga. Aí os filhos começam a usar droga. E quando uma outra criança ela já nasce viciada na droga. Sim. Isso é o quê? Um registro genético que está no DNA daquela criança. Aquela criança já nasce tendenciosa, né, a cometer a mesma iniquidade. Então o que acontece? O inimigo ele vem e ele rastreia aquela informação e ele faz com que a pessoa ela caia no mesmo pecado para que haja uma renovação de ciclo dentro da geração, né? Como a Eunice estava falando, a questão do vício é a mesma coisa. Já vimos casos de crianças que nascem com overdose de álcool sem a criança ter tomado álcool. Da onde que veio essa overdose? Sim. Né? E a gente observa, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, casos, por exemplo, de pessoas, crianças que são filhos adotivos.
E aquela criança, muitas vezes, ela foi adotada por uma família com princípios, temente ao Senhor. E chega numa determinada idade, e essa criança ela é adotada ainda muito nova, e ela sai, ela é retirada de todo aquele ambiente. Muitas vezes, por exemplo, crianças adotadas que eram filhas de prostitutas. E chega numa determinada idade, essa criança, que já é moça, já começa a passar guerra na sua área sexual, desejando um pecado que nunca foi apresentado para ela. Porque até então ela foi criada num lar cristão, com princípios cristãos. E onde que estava essa informação? Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala de um material riquíssimo. Anotei aqui alguns exemplos para a gente começar a pensar onde que está o nosso DNA, onde que a gente está deixando as nossas marcas aí. Olha para vocês verem. O sangue vermelho em atos sexuais, inclusive o sangue da primeira relação sexual. Onde que você deixou? Onde que está? Sangue é DNA. O derramamento de sangue em pactos. Vocês já viram aquelas pessoas que se cortam? O sangue delas estão ali em altares. Em ofertas. Vocês observaram também quando as pessoas vão cumprir promessas a determinadas autoridades espirituais que elas servem, e elas vão trazendo algum corte, ralando os joelhos, derramando lágrimas naquele local, dores. O que acontece? Quando nós falamos de DNA, queridos, nós falamos de vários materiais, vários tipos de materiais que exalam, que circulam no nosso organismo, e que no mundo espiritual é como se tivesse um marca-texto, quando traz uma marca de iniquidade. Do mesmo jeito que o Senhor olha a justiça que foi praticada. Por quê? No nosso DNA, o filete, como numa fita cassete, quando dá o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E copia ali para passar, vai passar tanto as informações boas quanto as informações que não eram legais, que a gente não devia continuar praticando. Mas à medida que o adversário rastreia aquilo, e ele começa a ver um estímulo, como nós lemos ali em Tiago, e aquela pessoa vai deixando entrar nessa frequência, ser seduzida por essa atitude, aquilo que já estava na parte profunda do seu DNA já vem para cima. Por quê? Ela já começa a entregar. Nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que foi adotada, uma criança adotiva, mas que veio filha de prostitutas, por exemplo, quando começam os pensamentos de pecado, os pensamentos de desejo, agora na hora que ela comete o ato, ela já renovou o pacto, porque ela derramou no altar de imoralidade o registro, ela confirmou novamente. Quando nós caminhamos também, sangue branco, né? Que é o sêmen para os homens e o muco para as mulheres. As lágrimas durante as rezas e declarações de pacto de entrega. A gente vê também pactos com unhas, fios de cabelo, saliva, pele. A ciência já confirma e declara sobre o cabelo, que está uma parte do DNA completa da nossa linhagem feminina. Pensa bem que a gente vai achar aqui até uma parte do DNA de Eva aqui no nosso cabelo. Pensa. Sacrifícios, queridos, onde que eram representadas partes específicas do corpo. Vocês já viram esses moldes de cera que as pessoas fazem, buscando uma bênção, uma cura em alguma área do corpo, e vão até alguns altares e entregam esses moldes representando uma parte do corpo, e depois essas pessoas começam a ter enfermidades, inchaços, porque o Senhor declara no Salmo 115 uma sentença sobre isso, né? Assim como eles se tornem todos os que os fazem e todos quantos neles praticam. Todos que praticam esses atos idólatras, que se tornem iguais às imagens que eles estão adorando, e todos aqueles que produzem essas imagens também se tornem como eles. Nós vemos também, queridos, quando a gente fala do material de sangue, a gente está falando também de entregas completas, sacrifício de corpos completos, seres humanos, bebês, aborto. Isso é um sacrifício. Que diferença que faz um pai, por exemplo, ir lá entregar um filho, uma criança, na mão de uma pessoa que faz sacrifícios humanos, e ele tirar do ventre e entregar para a morte? Vai morrer do mesmo jeito, não vai? Não está entregando para a morte da mesma forma? É sacrifício. Nós vemos também, queridos, e isso é tão sério,
quando consagrações de descendentes, declarando continuidade de sacerdócio. E a pessoa declara e coloca seu material genético. E nós vemos aí algumas pessoas sofrendo perseguições, porque esses pactos, eles requerem uma renovação de pacto. E nós vemos aí de 7 em 7 anos, uma determinada pessoa dessa família sofrendo perseguição de morte, porque a renovação precisa ter sangue. E o sangue daquela pessoa está sendo ali, está clamando o sangue daquela pessoa ser derramado. Então nós vemos onde foi entregue muito material, nós vemos os hormônios do nosso organismo sendo entregues ali todo. Imagina uma pessoa quando ela está sofrendo uma dor muito grande ao ser torturada, ao ser abusada, quando os nossos antepassados cometeram abuso e naquele sacrifício era entregue esse abuso. Quando uma pessoa ela sofre um medo, ela entrega um material genético na hora de um aborto e ela sente também medo, está passando o hormônio do medo, o hormônio que gerindo todo o organismo, as lágrimas, o suor, a saliva, o próprio sangue derramado. Todas as marcas genéticas estão ali. E esse material no mundo espiritual, um arquivo, e é marcado, como eu vejo como um marca-texto, que vai colocando essas marcas. E anotamos aqui 5 áreas importantes para vocês observarem na vida de vocês. Áreas onde há suicídio, morte, a ocorrência de suicídios e morte na família de vocês, morte sem explicação, acidente, a criança nasceu ótima, super saudável, do nada a criança morre. Áreas de perversão sexual, áreas de traumas, casamentos onde há violência dentro do casamento, adultério, traição, violência doméstica, até o ponto de chegar de ver tanto adultério, aquele casamento ficou tão traumático, teve tanta perversão sexual naquele que gera o divórcio. Como que isso está sendo marcado? Os altares de idolatria, os altares de feitiçaria. Porque tudo isso, quando nós olhamos para a nossa história, essas marcas estão lá. E esse material genético está gritando, porque ele tem a carga completa. Ele tem todas as informações que nos identificam no mundo espiritual. Então, nós precisamos ficar atentos com isso. Nós vamos até separar para a gente fazer sobre a remissão, não é isso? E a gente separei, até trouxe 2 livros para a gente indicar para vocês. Olha, porque quando a gente entra nisso, a gente entra numa área muito séria. Nós estamos hoje, 7 de setembro, declarando sobre a nação brasileira. E quando nós falamos, queridos, daquilo que gere, daquilo que age no nosso DNA, quando nós falamos da estrutura dos povos que formaram a nação brasileira? Eunice, mas a nação brasileira é formada por muitos povos. Sim, muitos povos. E aí é que vem a confusão, né? Porque nós temos muita coisa para remir. Quero indicar para vocês, aqui nós queremos indicar para vocês esse material aqui, ó. Vai estar ao contrário, né? Mas é um livro que chama Efeito Colateral, da profeta Silvia Piragini, uma mulher de Deus com um ministério muito abençoado. Ela e toda a equipe dela sempre nos apoia muito, quero agradecer. Esse livro, gente, é uma ferramenta grandiosa. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira, isso é um manual de guerra, gente, vocês não têm noção. Depois eu vou mandar a foto lá no grupo para vocês, tá bom? E esse aqui também, olha, quem não conhece, né? Apóstola Neuza Etioca, Deuses da Umbanda. Quando a gente lê o título, a gente fala assim, Eunice, mas eu vou aprender sobre os deuses da Umbanda, os orixás. Esse livro, ele trata da história religiosa do Brasil. Muito importante, vai trazer um enriquecimento muito grande para vocês também. Tá bom? Vou passar aqui para a Arielle. Amém, queridos. Falei com você, gente. A menina é expert no DNA. Mas, então, quando a Eunice falou sobre a questão do sangue, e entendemos, né? Ela falou sobre a questão da perversão sexual, e há uma contaminação em laços de sangue, né? Laços de alma. Porque quando o DNA, eles se cruzam, né? Numa relação sexual, num beijo. Tem uma pesquisa, e nós vamos colocar para vocês na aula que a gente enviar para vocês em PDF, de uma universidade, se eu não me engano, é nos Estados Unidos ou na Califórnia. Eles fizeram uma pesquisa com várias mulheres, se eu não me engano, 50 mulheres.
Só que mulheres de uma idade já elevada, exemplo, 70, 80, 90 anos. E foram pesquisar os ossos dessas mulheres. Tiraram marcas de DNA, registro no DNA dos ossos dessas mulheres. E essas mulheres tinham registros de relações sexuais que elas tiveram na adolescência ou no início da fase adulta. Tinha o registro da primeira relação sexual. E já tem pesquisas que estão comprovando que crianças nascem com pelo menos 0,1% de registro do DNA de parceiros sexuais que a mãe ou o pai tiveram. Quando tratamos de DNA, gente, isso é muito sério. Por que nós hoje estamos enfrentando tanta guerra para fazer essa live, fazer essa aula para vocês? Porque a realidade é que estamos num tempo tão profético, um tempo de arrependimento, um tempo de nos prostrarmos diante do Senhor e declarar a limpeza do DNA, não só nosso, mas o DNA da nossa nação. E quando andamos dentro da palavra de Deus, até abrir um texto aqui em Atos 7, versículo 51, que vai dizer assim: povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos, vocês se opõem de modo contínuo ao Espírito Santo. Qual dos profetas são pais e não os perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vida dos separados ou dos justos, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que recebem as leis ou a Torá por intermédio de anjos, mas não as guardam. Isso é Estevão declarando para uma nação, para um povo, que eles mataram os profetas, mas que eles também carregavam a iniquidade disso. Atos 7:51. Porque da mesma forma eles estavam fazendo, ou seja, estavam repetindo os pecados dos pais. Estavam repetindo a mesma iniquidade. E tem um versículo em Mateus 23, abre aí comigo. Mateus 23. Deixa eu ver aqui. É um texto conhecido. E nós vamos ler o versículo 25 ao 29. Mateus 23, versículo 25 ao 29. Que diz assim: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de roubo, comodismo. Guias cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. O que o Senhor está dizendo? Que não adianta a gente mostrar só por fora que somos crentes. O nosso íntimo, o nosso DNA, a nossa carga genética, a nossa alma, ela precisa de ser descontaminada de toda a carga dos nossos antepassados, todas as cargas que nós mesmos fomos lá e buscamos ela. Continuando, versículo 27. Ai de vocês, mestres da Torá, hipócritas, pois são como túmulos caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todos os tipos de podridão. Da mesma forma, para as pessoas, vocês parecem exteriormente bons, honestos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, afastando-se das leis. Ai de vocês, mestres da Torá, fariseus hipócritas, edificam túmulos dos profetas, adornam os movimentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Dessa forma, testemunham contra si mesmo, que são descendentes de assassinos dos profetas. Continuem então e terminem o que os seus pais começaram. O que Jesus está falando aqui, gente? O que Jesus está falando aqui, gente? Jesus está dizendo assim: olha, os seus pais mataram profetas e hoje vocês fazem a mesma coisa porque colocam julgos pesados sobre os justos, sobre as pessoas. Se você continuar lendo o texto, você vai entender que Jesus vai falar com eles assim: vocês colocam julgos pesados sobre as pessoas, mas não ajudam a carregar nem com o dedo.
matando, assassinando profetas que estariam sendo gerados no Senhor. Quando tratamos de limpeza de DNA, precisamos nos prostrar em arrependimento. Então nós vamos entrar agora falando o que é o resgate e a descontaminação do DNA. Te damos várias bases, iremos mandar para os alunos aí que estão aí, né, fazendo o curso conosco, a aula em PDF, vocês poderão ler e reler, poderão estudar, poderão tirar dúvidas. Porém, como limpar ele? Como nós dissemos no início, nossa nação ela vem de um amontoar de DNA, né? De genética. O que que isso acontece? Tinha aqui os índios, depois vieram os portugueses, os índios com a sua pagelança, os portugueses com a sua idolatria e os africanos com as suas feitiçarias. Você pode observar dentro da nossa nação que é muito fácil uma pessoa ser idólatra. Você vê crente sendo idólatra. Isso porque está registrado no DNA e nunca houve confissão de pecados. Vemos dentro da nossa nação geração e mais geração de filhos bastardos, porque os portugueses, eles tinham aliança, tinham relações sexuais e geravam os filhos bastardos. Quando pegamos a palavra de Deus no livro de Gênesis, o Senhor vai perguntar para Caim assim: Caim, aonde está o seu irmão? Caim vai dizer assim: acaso sou cuidador do meu irmão? O Senhor pega e diz para Caim assim: o sangue do seu irmão clama desde a terra. Dessa mesma forma, quando o nosso DNA viemos de uma contaminação, esse sangue ele fica como memorial. Esse registro no nosso DNA fica como memorial. E isso é rastreado, fica clamando. Porque somos feitos para a santificação. Mas viemos de uma contaminação que precisa ser remida e resgatada. Precisamos nos limpar. Precisamos limpar os nossos ossos, as marcas que ficaram nos nossos ossos. Já parou para se perguntar por que o Senhor não deixou que José e nem Jacó fossem enterrados no Egito? Ossos, lugar de iniquidade. Egito é lugar de iniquidade, lugar de cativeiro. Precisamos de retirar essa contaminação dos nossos ossos, do nosso DNA, porque o nosso DNA também é registrado pelos nossos ossos. Saliva, sangue. Primeira coisa que se deve acontecer é entrar em um tempo de arrependimento genuíno. E arrependimento não é soltar lágrimas dos seus olhos e dizer: Pai, me perdoe de todos os pecados dos meus antepassados e dos pecados que eu cometi. Não, pecado tem nome e ele precisa de ser direcionado pelo nome que tem. Perdão pela prostituição, pela soberba, pela orfandade, perdão por tudo isso. Eu tive uma experiência, até contei na outra live que fizemos sobre DNA também, tá até aí gravado, né? Tá até salvo aí no nosso Instagram. Depois, se você quiser assistir, eu fiz uma live com a profeta Silvia, que é a criadora do livro que a Eunice mostrou para vocês. Eu tive uma experiência quando eu fui passar por um processo de libertação, e uma libertadora veio me ministrar, e eu via os meus tios, os meus avós e um terreno grande sendo benzido por folhas de bananeira. E eles eram benzidos por aquelas folhas e eu não conseguia entender o que seria aquilo. Cheguei em casa enfesada, né, cheia de fé. Cheguei em casa cheia de fé e falei assim: é hoje que eu começo a estudar a genética da minha família. Juntei minha família e falei assim: ó, pode começar a confessar seus pecados, porque eu não vou carregar isso no meu DNA, não. Perguntei para eles assim aqui: vocês foram benzidos com folha de bananeira? Minha tia, né, que também trabalha com libertação e intercessora, graças a Deus, ela falou assim: fomos muito benzidos com folha de bananeira e eles amarravam as nossas pernas. E quando a minha tia, olha isso, gente, quando a minha tia, antes de mim, ela foi ser ministrada, ela também teve a mesma reação que eu tive. Eu não fui benzida com folha de bananeira, mas na hora que eu fui ministrada, essa iniquidade e esse pecado estava registrado na minha genética. Olha como isso é muito sério. É muito sério. Quando eu nasci, minha mãe me consagrou, mas hoje já não sou mais a Aparecida. Fui consagrada a uma idolatria, a uma religiosidade profunda, e assim eu vivia, até conhecer Jesus. Então, primeira coisa que se deve ser feito, confessar os pecados.
confessar os pecados de uma forma genuína, íntegra e sinceridade diante do Senhor. É necessário trazer toda essa limpeza para o DNA. E isso não é em uma oração de renúncia somente. O Senhor, Ele vai te trazendo clareza de tempos em tempos. Eu fui gerada em um altar de bastardia, né? Um altar de ilegitimidade. Fui gerada fora da aliança do casamento. E isso você vai encontrar em Deuteronômio 23, versículo 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração permanecerá na Assembleia do Senhor. Quando o Senhor declara isso, não é porque o Senhor não aceita, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é Deus dos órfãos e das viúvas. Mas ele não consegue permanecer por não se sentir parte, por ter sido gerado em um pecado e uma iniquidade. E assim eu era. Pegava vários ministérios da igreja, porque eu queria ser vista, eu queria ser notada, eu queria que alguém me percebesse e me ajudasse na dor que eu carregava dentro de mim. Fui tratada dentro disso, foi quebrada essa iniquidade sobre a minha vida. Isso foi arrancado de sobre a minha vida. Eu confessei e aí veio toda a mudança de mentalidade, né? Porque você precisa de entender que você é filho, o seu intelecto, a sua mente precisa de ter esse registro. E aí, umas 4 semanas atrás, eu gosto de fazer, sempre eu estou fazendo renúncia, sempre estou me limpando. O Senhor pegou e me deu um sonho, onde a minha família da parte de pai estava fazendo altares de ídolos, né? Levantando altares de ídolos. E eu peguei e falei, nossa, verdade, eu sempre confessei pecado pensando na família da parte da minha mãe, porque não temos muito vínculo com a família do meu pai. E aí eu peguei e falei, é hoje que eu vou limpar meu DNA disso. Comecei a confessar ao Senhor. Quando eu entrei na fala da orfandade geracional e a dor do órfão, gente, eu comecei a chorar desesperadamente e comecei a pedir ao Senhor para arrancar aquilo de dentro de mim. Eu não sou mais órfã, já confessei isso, entendo que sou filha, com direito de filha e herança de filha, mas o código genético ainda estava dentro de mim. E eu precisei de confessar e colocar aquilo diante do Senhor. Então, é necessário essa limpeza. É necessário a renúncia. É necessário a mudança de mentalidade. E é assim que tratamos. Tem vários outros processos que é necessário ser feito. Mas isso a gente vai trabalhando com vocês dentro das aulas. Né? Existe um resgate que precisa de ser feito. E daqui a um tempo estaremos abrindo aí para vocês sobre esse resgate que precisa de ser feito. Como é feito esse resgate? Mas o primeiro resgate que precisa ser feito é entender que Jesus Cristo, Ele veio como sacrifício e Ele nos remiu de todo o pecado. Mas para que isso se torne verdade na sua vida, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A partir do momento que essa verdade se torna realidade em todas as áreas da sua vida. E não só você entendendo essa verdade, mas você vivenciando ela dia após dia. A palavra de Deus ela é muito clara. Precisamos remir, precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus a partir do nosso arrependimento. Porque às vezes vamos para a igreja e falamos assim, nossa, confessei Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é verdade. Glória a Deus por isso. Porém, quando você entrou na igreja, confessou Jesus, você chegou em casa, sua dívida estava toda paga? As suas contas de água, luz, estava tudo pago? Você sentiu dor de cabeça depois que você aceitou Jesus? Já ficou enfermo alguma vez depois que aceitou Jesus? Já ficou gripado depois que aceitou Jesus? Sim, sabe por quê? Porque precisamos nos apropriar disso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pai, eu declaro sobre a minha vida que eu renuncio, rejeito, cancelo e anulo todas as enfermidades dos meus antepassados que chegaram até a minha geração. Eu me posiciono como intercessora e como uma pessoa que confessa os pecados dos meus antepassados e proíbo que isso passe para a minha geração, para os meus descendentes. Eu declaro que eu me arrependo, não só de boca, mas eu me arrependo de espírito. Eu me arrependo e peço ao Senhor que lave a iniquidade da minha alma e do meu DNA. E é assim que é feito, a partir daí, né?
Vamos, né, na próxima aula com vocês, né, fazer uma oração de limpeza, de remissão. Vamos tratar com vocês isso. Mas até então, para hoje, eu quero que vocês tenham sonhos proféticos com seus antepassados, não com pessoas mortas, mas com os pecados dos seus antepassados. Que o Senhor te traga isso, revelações profundas. Que o Senhor te leve a um nível de entendimento, de conhecimento daquilo que os seus antepassados cometeram, dos pecados dos seus passados. Qual que é? Pergunte para o Senhor aí onde você está. Pai, qual é o pecado? Quais são os pecados dos meus antepassados que estão ocultos ainda em meus olhos e que eu ainda não confessei? Declara diante do Senhor, eu quero me levantar como alguém que é a atalaia do Senhor dentro da minha geração, confessando os pecados, declarando que o Senhor é o Deus da minha geração e remindo a minha geração de toda essa iniquidade. Levítico 26, 40. E a Eunice falou aí, ó. Depois vocês abrem aí. Nós precisamos nos lavar com o sangue do Cordeiro. Mas isso no entendimento de que a minha alma, os meus ossos, o meu sangue. Gente, eu peguei um caso aqui, vou falar rapidinho pra gente ir caminhando pro final. O Senhor começou a me ensinar sobre limpeza do sangue. E aí, a gente é muito ousada, a gente aprende o negócio e já ministra amanhã. Fui fazer uma ministração em um de nossos cursos que temos presencial, coletivo. E o Senhor me deu uma renúncia sobre o sangue, eu comecei a fazer aquela renúncia. Quando eu estava renunciando e comecei a declarar que os espíritos que estavam passeando, procurando carga genética e farejando o sangue das pessoas que estavam ali, quase 40% da igreja que estava ali começou a se coçar e começou a dar manchas vermelhas pelo corpo. Teve pessoas que começaram a estourar veias dentro do olho, entidades que vieram passeando. Eu fui ministrar uma pessoa em específico. Quando eu coloquei a mão naquela pessoa para ministrar aquela pessoa, o Senhor me trouxe o entendimento que tinha entidades que estavam farejando e trazendo enfermidades para aquela pessoa há 14 gerações. E chegou na geração dela. Gente, isso não é conto de carochinha, não. Que o Senhor dê a vocês as suas experiências. Em nome de Jesus, faz prova com o Senhor. Mas coloque diante do Senhor hoje. Pai, traga ao meu conhecimento aquilo que está em oculto aos meus olhos. Eu quero e eu preciso ser lavada. Eu preciso que o meu sangue seja lavado. Limpo, descontaminado e resgatado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Hoje nós iremos encerrar nesse ponto. Porque na próxima aula vamos dar continuidade e iremos enviar para vocês a aula em PDF, porém não será hoje, tá bom? Hoje a gente não vai conseguir enviar, tá bom? A gente vai providenciar. Isso aí. E outra coisa, tem pessoas que às vezes me chamaram aí no privado, né? Meu celular, ele infelizmente caiu hoje, mas amanhã eu já consigo responder todo mundo, tá bom? Então assim, busque do Senhor, faz prova com o Senhor. Porque o Senhor anseia em limpar a nossa genética. O Senhor fez isso com muitas gerações. E você é o intercessor, é o atalaia que o Senhor escolheu na sua geração para acabar com as iniquidades e a sua descendência não sofrerá por isso. Em nome de Jesus. Vou passar para a Eunice aqui para ela orar, tá bom? Ai, gente. Glória a Deus, amados, né? Nós ficamos muito felizes com tudo isso que o Senhor tem trago para nós. Nossa, Senhor, riqueza. E o Senhor Guarnieri falou, o Senhor nos traz experiências que ou a gente acredita, ou a gente entra na guerra desavisada. Tipo isso. Não tem como. Então, assim, né, a palavra do Senhor, ele fala sobre a nossa mentalidade para a gente buscar ter a mente de Sião. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. E grata pela vida de cada um de vocês que tem se posicionado no reino, em nome de Jesus, né, para avançar como filhos que governam na identidade de Cristo, entendendo a posição que o Senhor
O Senhor Jesus nos chamou, né, para trazer o reino dele de justiça, de paz e de amor, na identidade de filho. Amém? Vai ficar gravado sim, tá, irmão? Isso, sim, vai ficar gravado, tá ok? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Sim, Pai. Quero declarar, Pai querido, sobre Em a nome vida de de cada um Jesus, dos meus Senhor. irmãos, sobre a vida de cada um dos alunos, Pai querido, sobre a nossa vida, a tua paz, a tua graça. Sim, Pai querido, Pai. nós queremos declarar, Senhor amado, a manifestação, Senhor, dos teus 7 espíritos, Em meu Deus nome de querido. Jesus, Em nome de Jesus, a manifestação, Pai querido, do fruto do teu espírito, a manifestação dos dons do teu Em espírito, nome de Pai querido, Jesus, Senhor. sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um, Pai querido, em nome de Jesus, capacitando e habilitando eles, Em nome trazendo de Jesus, todo o Senhor. entendimento que eles precisam para esse tempo, Pai amado, para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor conhece a vida Sim, de cada Pai. um e o Senhor conhece a linguagem que eles vão compreender. Em Por isso nome nós de te Jesus, clamamos, Senhor. sim, Pai querido, sonhos proféticos, Em nome revelações de Jesus, profundas daquilo que o adversário tem rastreado sobre a vida deles. Sim, Pai. E também, Pai querido, do chamado e da responsabilidade no teu reino que há sobre a vida Sim, deles. Pai. Porque o Senhor, meu Pai querido, também rastreia as marcas da obediência, das bênçãos sobre a nossa vida. Verdade. E que nós sejamos, Pai querido, sim, como atalaias e filhos levantados pelo Senhor, entendendo o teu governo sobre a nossa vida e sujeitos ao Senhor, Em em nome de espírito, Jesus, alma e Senhor. corpo físico. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai querido. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Queridos, nós te agradecemos, tá bom? Por ter participado aí, né? Já deixa aí de novo, toma aqui. Já deixa aí de novo, tá? A informação, se você ainda não se inscreveu no curso, ainda dá tempo, tá bom? Procure a gente aí no direct aí, tem as informações, tá bom? E aí você vai cair direto no nosso WhatsApp, te passo todas as informações, valores, como que será feito, tá ok? E a nossa próxima aula agora não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Meet, tá bom? Só para os alunos que estão inscritos. Tá ok? Então Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de shalom, de descanso, na presença do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, tenham uma ótima noite, shalom, shalom.